Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da Educa TV, o Vamos Conversar. Esse é um espaço de aprendizado, de diálogo, de reflexão, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. E hoje eu estou muito feliz, porque nós temos aqui nessa mesa para falar sobre empoderamento feminino, duas estudantes e uma professora da Rede Municipal de Ensino, que é a professora Magda Aparecida Teodósio Ribeiro, que é professora e coordenadora do grupo #Papo de Menina da MF-EJA Padre Leão Valerier. Muito obrigada pela presença, professora. Eu quem agradeço a oportunidade. Obrigada a nós. E temos também a nossa querida aluna Mariana da Silva Teixeira, do 6º ano, que tem 11 anos. Muito obrigada, viu, Mariana? Obrigada eu por ter essa oportunidade. E para compor aqui com a gente esse papo de hoje, a Yasmin Cristine Nogueira Santos, que também é estudante do 6º ano e também tem 11 anos. Muito obrigada, Yasmin. Obrigada eu, muito prazer. Que bom, obrigada, gente. Tenho certeza que esse papo vai ser muito legal. Vocês sabem que é a primeira vez que eu recebo alunas aqui da rede, então hoje é um dia realmente muito especial, eu estou muito feliz. E eu queria que a gente começasse aqui, indo aquecendo as vozes, que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho sobre cada uma de vocês, como se relaciona com esse tema de hoje. Por favor, professora. Quer que comece por mim? Eu quero. Então, vamos lá. Eu sou a Magda Aparecida Teodósio Ribeiro, sou professora de Geografia e de Sociologia, estou na rede há mais de 20 anos e iniciei lá o trabalho com as meninas após o trabalho feito já com a professora Fátima de Deus. E esse trabalho ele inicia há uns 5 anos atrás e estamos aí agora com mais de 50 meninas trabalhando aí no #Papo de Menina. Muito bom. E você, Mariana, o que você me conta sobre você? Eu sou a Mariana, eu tenho 11 anos, eu tô no 6º ano e eu sou uma menina do Papo de Menina e é muito prazeroso você estar lá naquela roda de conversa, porque você aprende com as meninas e as meninas aprendem com você e é muito interessante você estar lá porque é único aquela experiência. Muito bom. E você, Yasmin, me conte. Bom, meu nome é Yasmin Cristine, tenho 11 anos também, sou aluna do 6º ano e eu amo estar nessa roda de conversa. É uma coisa... Eu me sinto tão livre, tão leve estando lá, é uma experiência muito boa e eu recomendo bastante para escolas, alunas, todas as pessoas tentarem fazer um projeto parecido, porque é uma coisa muito gratificante para a gente participar de uma coisa assim. Então, vamos saber exatamente o que é esse projeto. Contem para mim. Esse projeto, na realidade, ele iniciou há mais de 5 anos atrás com algumas meninas, estudantes da Padre Leão Valerier, da nossa escola, e que se sentiam inquietas, ofendidas e muitas vezes chateadas com algumas provocações de meninos. Eram meninas que passavam pela pré-adolescência e pela adolescência e já enfrentavam alguns problemas da própria fase, né? E alguns meninos mexiam, falavam do cabelo crespo, falavam da obesidade delas, né, do corpinho, falavam da voz. Então elas se sentiam incomodadas e elas acabaram pedindo à professora Fátima, que era professora de português, que iniciou o projeto com elas, que gostariam de falar sobre esses assuntos dentro da escola, que gostariam de ter um espaço para falar, para trocar ideia com outras meninas e para acolher. Eu acho que ali já estava surgindo a questão da sororidade entre elas, né? E conversaram com a Fátima, a professora Fátima, acabou reorganizando a agenda dela e começou a fazer o trabalho com elas aí às quintas-feiras. Toda quinta-feira elas se uniam lá. Mas era um grupo pequeno. Começou mais ou menos com as 5 meninas e foi até mais ou menos umas 10, 12 meninas. Aí, em 2018, a professora Fátima se aposentou. E como eu já desenvolvia um trabalho na rede com outro projeto, já com os adolescentes, as meninas já tinham uma certa afinidade comigo, porque muitas delas eram minhas alunas.
E elas perguntaram, professora Magda, a senhora poderia entrar para fazer esse trabalho com a gente? Porque a gente tem que ser acompanhada, não dá para ser sozinha. Falei, vamos organizar. Eu tenho as quartas-feiras, eu posso estar trabalhando com vocês, se vocês quiserem. E elas vieram, nós começamos e iniciou aí com 12 meninas, às quartas-feiras, uma roda de conversa muito, muito boa mesmo, né? Bem agitada, dinâmica, no qual nós conversávamos sobre vários assuntos pertinentes ao universo feminino, né? E também falando sobre a natureza, falando sobre política, falando sobre maturidade, respeito, independência, autonomia, bullying. As meninas falavam sobre tudo. Então, como é que acontecia? Elas buscavam um tema, elas faziam a pesquisa e elas vinham na roda de conversa e trocavam a ideia ali, né, entre elas. E eu ali fazendo o trabalho com elas e ia fundamentando aquele trabalho, né, aquela conversa boa, extremamente instigante para todas elas. Iniciou assim. Hoje nós estamos com mais de 50 meninas, trabalhamos uma roda de conversa às quartas-feiras e elas foram chegando e gostam de conversar, foram trocando e os assuntos foram multiplicando também, só que hoje nós temos uma outra dinâmica, né? Logo no início do ano, eu vou em todas as salas, falo do projeto de menina, porque após a pandemia sofreu algumas modificações, né? E elas querem participar, e eu entrego a autorização, elas levam para casa e elas iniciam o projeto comigo. Só que aí eu deixo para elas escolherem os temas a serem abordados, né? E a gente faz uma lista de todos os temas e fazemos uma votação. Tudo é democraticamente escolhido, né? E fazemos essa votação e aqueles temas que têm uma votação maior são os temas que são trabalhados inicialmente. E aí, se tem algo que acontece na mídia, se tem algo que acontece com alguma delas e que puxa aí, que requer uma atenção maior, a gente traz para a roda de conversa e inicia ali. E há uma troca muito bacana. Então, é um programa que as meninas participam voluntariamente, de forma voluntária, não é obrigatório. E tem uma faixa etária? Sim, é voluntário. Elas são chamadas a participar do projeto no 6º ano e vai até o 9º ano. Então, de 11 a 14, 15 anos, né? Que é a média lá das meninas do 9º ano. Não tem, assim, um número de meninas. A gente vai convidando, quem quiser vir, vem, porque participa. Porque não é obrigatório e a gente desenvolve no contraturno. Entendi. Né? Então, elas vêm, tanto é que é bem flutuante, né? Mas a gente fica ali mais ou menos com aquelas que mantém aquela presença semanalmente, a gente fica em torno de umas 35 meninas. E por que vocês resolveram participar? Porque assim, quando a Magda foi lá na minha sala e apresentou o projeto, eu fiquei muito feliz mesmo, porque poderia saber o que é esse projeto, porque umas amigas do 8º, 9º ano já tinham comentado. E aí de primeiro eu não fui, mas aí começou a vir uma situação, e atrás de outra, e atrás de outra. E aí a gente acaba percebendo que ser pré-adolescente é difícil, mas na escola é mais ainda. Vem o bullying, o preconceito, as piadinhas, as risadinhas, os maus olhares, as fofocas. É muita coisa para uma pessoa só ingerir sozinha. E nessa roda, quando a gente vê aquele monte de menina que sofre pela mesma coisa que você está sofrendo, você vê o quanto aquilo lá é gratificante para você ter um monte de meninas para te escutar, uma professora para te ouvir, um tema para você debater com elas e você tentar buscar a solução. Porque eu acho assim que se não fosse o papo de menina na escola, muitas pessoas já tinham se mutilado, porque um bullying cresce muito rápido na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, e as pessoas acabam fazendo o que a mente está mandando, o que o sofrimento está fazendo com elas, o que as piadinhas. Então, muitas vezes, as meninas acabam levando uma brincadeirinha, que foi provavelmente muito de mau gosto, para casa, e elas acabam sofrendo muito isso. Só que com o papo de menina, você vê assim que a menina que não sorria meses atrás tá sorrindo. A que chorava, não chora mais. E aí você pergunta o motivo e ela sempre fala, papo de menina. E você, Yasmin? Bom, eu decidi entrar nesse projeto porque eu achei muito interessante quando a professora foi na nossa sala. E eu achei
legal, assim, tentar experimentar uma coisa nova, né? Aí, no dia que foi pra mim ir, eu achei muito interessante, achei muito legal. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, mãe, agora com esse projeto que a professora Magda fez com a gente, eu vou querer ir todos os dias. Todos os dias. E aí a minha mãe ficou bem orgulhosa, sabe? Ela achou bem legal, meus pais acharam bem legal, bem interessante, eu também amei. Então, toda vez que tem papo de menina, eu vou no papo de menina. Se acontece algum imprevisto e eu não consigo ir, eu fico triste, mas na próxima eu vou, sabe? Muito legal, muito gratificante pra mim saber que eu tenho meninas, a professora, pra contar, sabe? Saber que eu posso confiar nelas, saber que eu tenho com quem confiar. Porque às vezes a gente, sei lá, tá em casa e a gente não tem muito com quem confiar. Não tem muita confiança nas pessoas. E aí a gente vai nesse projeto e tem milhares de meninas para poder confiar e a professora junto também. E esse é um projeto que fala sobre empoderamento feminino. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso em algum momento? Não, antes da professora, na minha opinião, antes da professora ir até nós e falar sobre esse projeto, eu não tinha. Não tinha. E você? Também não. E como é que é isso, professora? Porque eu vejo, eu vi as meninas num outro evento e me chamou muita atenção a forma como elas se posicionaram falando de si próprias, né? Falando dos seus adjetivos, que eram lindas, inteligentes, fortes. E aquilo vibrou muito em mim, porque eu vi ali o que a gente chama de empoderamento feminino acontecendo na prática. Como é, né, para quem ainda não tinha, para essas meninas que de repente não tinham contato com isso, trabalhar esse conceito desde tão pequenas, né, no sentido de novinhas, ainda com 11 anos? Sim, é algo assim interessante e não é tão simples trabalhar com as meninas, né? Porque cada uma chega ali, elas trazem, assim, toda a forma que estão sendo educadas, né? Cada uma de uma família diferente, elas vão chegando ali e a gente sabe que a gente vive em uma sociedade patriarcal. E nós trazemos, assim, muitas atitudes masculinas, machistas, né? Até mesmo assim, com a educação dos filhos em casa, com a educação das meninas também em casa. Então, abordar esse assunto não é tão simples assim. Então, o que a gente faz? A gente começa a trazer aqui, eu comecei a fazer com elas da seguinte maneira, trazer textos, trazer imagens, trazer filmes, trazer documentários, dados estatísticos e deixando claro e mostrando a elas se elas acham que isso é bacana, se elas acham que a forma que as mulheres são tratadas dentro da sociedade é bacana, se o que elas querem da vida delas, né? Qual é o viés que elas querem seguir, o que elas querem ser lá na frente, vamos dizer assim, nesse desenvolvimento humano, nesse desenvolvimento pessoal, profissional, o que vocês querem da vida? Então, eu sempre começo assim, perguntando se a vida está bacana e como é que é. O que vocês querem? Quais são os seus sonhos? Porque eu acredito que todos nós temos capacidade de sonhar e querer algo melhor. Então, quando você observa que nós temos uma sociedade onde o feminicídio está aumentando a cada dia, onde você tem pessoas que desvalorizam a mulher, né? E quando elas chegam na sua fase adulta, elas não sabem se defender disso, não sabem lutar, tem algo errado. Então, o que fazer? Então, eu acredito que se trabalharmos com as meninas, desde novinhas, pequenas, né? Começando ali, no meu caso, que trabalho com meninas do Ensino Fundamental 2, trabalhando com elas ali, eu posso passar um pouco de experiência, eu posso trazer conteúdos que vai abrindo, de certa maneira, a capacidade delas sensibilizar em função, né, desse processo que nós estamos vivendo na sociedade, de opressão do homem, de opressão da sociedade em si, e elas podem desenvolver mecanismos para, dentro desse desenvolvimento da adolescência, poder trazer aí algo que possa ajudá-las a ser adultas mais satisfeitas, mulheres que possam fazer escolhas mais assertivas e chegar lá na frente, vamos dizer que eu sempre falo com elas lá, vocês serem felizes. Porque as mulheres
podem ser o que elas quiserem ser, né? Só que ninguém fala isso para elas. Começaram a falar há pouco tempo, né? Eu que tenho uma certa experiência, tenho filhos também, ensinei a minha filha tudo isso que eu tenho que passar para elas, né? E buscam assim, para elas fazerem a diferença, para elas chegarem lá na frente e fazer a diferença, olhar para trás e falar, eu trilhei um caminho bacana, eu lutei por algo que me fez ter autonomia, que me fez escolher meu próprio caminho, né? Então, assim, eu fui trazendo tudo isso e dentro da roda a gente vai conversando e vai tirando aí as dúvidas, elas vão perguntando. Então, a gente vai mostrando e mostrando dados. É sempre dados científicos, estatisticamente confirmados, né? E mostrando para elas. E é assim que eu tento sensibilizá-las, né? Para mostrar que elas podem lutar, que elas podem seguir, tá? Que não tem preconceito, que não tem essa questão de menino, menina. Não, todo mundo pode ser, todo mundo pode escolher a sua profissão. Não tem essa coisa porque é alto, porque é baixo, porque é gordo, porque é magro, né? Essa coisa toda que nós temos dentro da sociedade que faz sofrer muito as meninas na faixa etária em que elas se encontram, né? E assim a gente vai trabalhando e vai buscando e vai fazendo. E o que mudou na cabeça de vocês desde que vocês começaram a frequentar o Papo de Meninas? Papo de Menina, ele ajuda bastante com o empoderamento feminino, com as decisões certas da vida, com desafios que a gente escolhe o caminho mais maturo, né? Porque o Papo de Menina em si, ele já ajuda mesmo um dia, 2 dias, você vai e você já ilumina a sua cabeça, entendeu? É uma coisa assim que é único, é experimental e quando as pessoas vão semanalmente, você vê a diferença muito. E eu acho que o Papo de Menina, pra mim, me ajudou muito no empoderamento, nas decisões corretas, nas palavras certas, no jeito que eu tenho que ser pra mim, não pros outros. Porque alguns meses atrás eu queria ser perfeita pros outros, não pra mim. E o Papo de Menina, ele ajuda você nisso, porque você aprende também que você tem que ser perfeita pra si mesmo, não para os outros. Você não tem que ser o padrãozinho da sociedade. Você tem que ser o padrão que encaixa em você, que você quer ser. Porque ser mulher na sociedade machista que a gente tem, na sociedade assim preconceituosa, racista, é difícil. E ser uma pessoa numa faixa etária de 11 anos é bem mais difícil, porque tudo que você faz é criança demais. Não vai tomar a decisão certa. E essa aí é criança demais. E na escola você vê muito isso. Porque quando você fala assim para uma pessoa não fazer aquilo, ela olha para você e fala assim, você é criança demais. Então é difícil. E na sociedade em si também é muito difícil. Por conta que quando você vê o sofrimento das mulheres que não podem falar, que sofrem caladas dentro de casa, é uma coisa assim que dá vontade de chorar, é uma coisa assim muito triste. E o Papo de Menina, eu tenho certeza que daqui pra frente eu vou ser uma mulher muito mais feliz, uma mulher muito mais empoderada, muito a favor de mim mesma, porque é isso que ele faz com a gente, ele ilumina a nossa cabeça pro melhor. E você, o que mudou? Bom, antes, quando eu não sabia desse projeto, quando eu não ia nesse projeto, eu me sentia muito mais presa, muito mais insegura, muito mais tímida. Eu não me sentia muito bem, assim, sem estar nesse projeto. Depois que eu ouvi falar desse projeto, entrei nesse projeto, eu me senti mais livre, menos tímida, melhor. Eu me senti com um sentimento tão bom dentro de mim, porque é tão gratificante você saber, assim, que você tem com quem contar. Então, foi maravilhoso. E vocês, uma coisa que eu percebi lá no dia que eu pude ver, né, algumas de vocês, essa questão, e que vocês falaram aqui agora um pouco também, que é a relação consigo, né? Porque a gente tem a relação com o outro, a relação com as outras meninas, que eu também quero saber daqui a pouco. Mas eu acho que é muito importante essa relação que vocês estão aí aprendendo consigo próprias, né? Porque essa é uma forma também da gente se fortalecer, né? Entender que a gente é bonita do nosso jeito, que a gente é inteligente do nosso jeito, e que a gente é quem a gente é. E você falou, principalmente, né, dessa questão do sofrimento, que é também muito inerente a essa fase da vida, né? Durante toda a vida a gente tem algumas questões, mas quando a gente é mais jovem, a gente está nesse processo de desenvolvimento, acaba que a gente tem as nossas angústias também. Vocês se percebem, assim, quando você se olha hoje, a Yasmin que começou lá no início, a Yasmin que é agora, você percebe que você gosta mais de você, por exemplo? Sim,
como esse projeto fala de empoderamento feminino, você percebe que você olha, você se vê. Então, eu sou bonita do jeito que eu sou, o meu corpo é meu, só meu, não é de ninguém, é meu. E eu me amo do jeito que eu sou. A gente tem que se amar, se valorizar. É amor próprio, então a gente tem que se gostar. Então é amor próprio mesmo, se gostar mesmo. E você? Meu coração tá aqui, gente, pulando aqui, ó, de alegria. Tô me segurando aqui. Vocês falam empoderamento feminino, meu coração dá até a cambalhota. Eu acho que a Mariana do passado, ela buscava amor nos outros. Ela não tinha o dela, o próprio, e ela buscava nos outros. E com a Magda, com as meninas, a gente acaba aprendendo que ninguém vai dar o amor que você não se dá. Ninguém vai dar a experiência que você não se dá. Porque quando você se olha no espelho, você não vê os outros, você vê você mesma. Então, eu tenho uma rotina muito legal que eu faço assim, toda vez que eu acordo, eu olho no espelho e eu repito palavras tipo, você é incrível, 3 vezes e eu vou pra escola. Porque mesmo com um papo de menina, a gente ainda sofre muito, né, Yasmin? Sim. Com as piadinhas, com os mais olhares, as fofocas, como eu tinha falado antes. Com E é certeza. difícil. Mas quando você se levanta, você olha assim pra você no espelho e fala assim, você é incrível, você vê que aquelas piadinhas não faz mais você se sentir triste, pra baixo. Porque antigamente, qualquer palavrinha que fosse é feia, é ridícula, não presta, me fazia me sentir muito pra baixo, eu vivia chorando, eu não conseguia me concentrar. E aí a Magda veio falar comigo, né? E aí ela falou assim, vai no papo de menina. E agora, qualquer piadinha, eu só falo assim, para, chega, já deu. E eu saio. Porque quando a gente vai tirar satisfação, a gente se machuca. Quando a gente vê os outros fazendo as piadinhas e a gente fica triste, é isso que eles querem. Então, eu sempre falo pras meninas do papo de menina, pro pessoal da minha sala também, quando alguém estiver falando de você, é porque ele quer ser você. Ele tá colocando defeito onde não há defeito. Porque se houvesse algum defeito, ele não ia querer ser você. Mas se eu chego na Yasmin, por exemplo, e eu falar assim que a Yasmin é feia, é porque eu não tô bem consigo própria. Então, assim, eu não chego na pessoa, chego brigando, chego dando confusão. Não, eu só falo assim, para, chega. Porque às vezes a pessoa faz isso com a autoestima dela lá no chão. Então, ela quer colocar o outro pra baixo pra ela se sentir bem. E eu fazia isso também. Só que com o papo de menina, você enxerga que se você coloca os outros pra baixo, é porque você tá muito mais pra baixo. Então, eu nem ligo mais, eu só deixo eles falar. E o que eu fico pensando, né? Eu fiquei pensando quando eu conheci o projeto, e agora você falando isso, que em larga escala, né, professora, é uma forma da gente mudar a sociedade. Porque essas meninas estão ainda, todos nós estamos, fazemos parte de uma sociedade que ainda é machista, que ainda é patriarcal, mas com essa mudança de comportamento delas e que reflete nos outros, é assim que talvez a gente consiga mudar essa sociedade, construir uma nova sociedade. Exatamente. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou lá, porque eu acho que a gente tem que fazer, porque nós falamos, né? Estamos aqui, estamos dando aula, estamos trabalhando, cada um na sua função, cada um no seu setor, mas o que você faz para mudar? Né? Às vezes a gente reclama, não está bacana, não está legal, porque tal escola é criança, é adolescente, mas o que você faz para mudar isso aí, né? Então eu acho que está na hora de cada um arregaçar suas mangas aí, das suas roupas, aí arregaça a manga e vai lá. Eu acho que a gente tem que fazer e a gente tem que acreditar. Então eu acredito nelas, eu acredito na mulher, eu acredito na mudança e eu olho para elas e falo, não, vamos lá, não é assim, não vamos desistir. A gente tem que fazer, a gente tem que lutar, tem que buscar o que você quer. E você tem que lutar para fazer ótimas escolhas. E você pode errar. Eu falo para ela, você pode errar. Mas sabe aquela história de caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Segura a coroa para não cair, exatamente, exatamente. Então eu ensino isso para elas. Vamos lá, não. Caiu, elas estão saindo de uma fase de infância, são pré-adolescentes. Nós estamos com 2 de 11 anos aqui. Então são tão novinhas, para você perceber como elas já são extremamente maduras, né, para estar falando assim. Incrível. Então, assim, eu costumo falar para elas o seguinte, que elas podem fazer as escolhas, pode ser que errem, né? Nós podemos errar, mas você tem que olhar e ver o seu caminho, ver o caminho certo. Só que outra coisa que eu sempre digo, nós temos que nos comprometer com as nossas escolhas.
tá? Então, sem aquela coisa, eu errei porque o outro, por causa eu ensino essas meninas a terem independência, a terem autonomia, né? Porque você, às vezes, chega lá na frente e fala, não, a culpa foi da minha mãe, a culpa foi do meu pai, a culpa foi do outro. Não, olhem para vocês. Vamos fazer as nossas escolhas, vamos buscar da melhor maneira possível escolher os nossos caminhos, estudar e acreditar em você. Então, é assim que eu vou falando com elas e parece que elas que estão aprendendo, né? Eu Porque, tenho tá certeza que sim, demonstrando, pelo que eu estou vendo. E como é que vocês, assim, depois que vocês começaram lá no programa, vocês já perceberam que as pessoas, por exemplo, mãe, pai, irmão, as pessoas mais próximas de vocês falaram assim, Yasmin mudou, hein? Teve isso? Sim. Já aconteceu? Sim. A minha mãe, ela... Depois que eu comecei a participar do projeto, assim, ela falou assim, nossa, Yasmin, você mudou tanto de quando você era antes. Agora você tá mais segura, tá mais poderosa, tá melhor, assim, eu tô. Tô mesmo, né? Tô mesmo. E você, Mariana? Olha, a minha mãe, ela não falou, mas eu tenho certeza que ela sim, percebeu. que ela percebeu. Pelo jeito, assim, porque assim, eu antes, juro pra você, eu precisava de opinião pra tudo. Eu não tinha minha, entendeu? E agora, eu me maquei, eu falo assim, mãe, tá bom? Ela falou assim, tá bom pra você? Eu, tá. E ela, tá bom então. Porque, senão, se ela falar qualquer coisa, eu só falo, mãe, eu gosto desse jeito, eu não vou tirar, eu tô gostando. Ela, tá bom. E ela percebeu isso e minha mãe, ela é muito gratificante pra mim, porque ela me ensina muitas coisas, entendeu? Às vezes eu sei que eu piso na bola com ela, eu sei, mas ela me ajuda bastante, assim, eu acho que se não fosse por ela mesmo, eu não estaria no Papo de Menina, porque ela me ajuda muito, ela me empodera, sabe? Quando você tá pra baixo, ela empodera você, ela ajuda você, e às vezes a minha mãe ser presente na minha vida, eu acho que me ajudou muito no meu empoderamento. Porque mesmo sem Papo de Menina, ela já falava, Mariana, você tem que ser do jeito que você quer, você não põe opinião dos outros, você tem que ser do seu jeitinho. Então, a minha mãe, ela me ajudou bastante com o empoderamento feminino. E com o Papo de Menina, eu já sou bem mais empoderosa, entendeu? Eu chego na escola assim, eu sou poderosa mesmo, entendeu? É uma coisa assim, que é gratificante você virar pra pessoa e falar assim, dá licença que eu sou poderosa, tá? Dá licença que eu vou passar. É muito legal. E tem, assim, claro, né, o universo de temas, imagino que é muito grande, muito amplo. Mas tem alguns que são recorrentes, que a professora já percebeu que chamam mais atenção, ou atenção, ou que as afligem mais? Tem algo ali que vocês acabam conversando mais a respeito? Algum tema recorrente? Eu acredito que o bullying volta muito nisso, a depressão, né? Ansiedade, que é algo que a gente percebe que elas, né, são muito ansiosas e tal, e sempre volta a falar sobre. E autocuidado também. Eu acredito que são os temas que a gente mais fala ali. Violência, né? Elas falam, assistem algo e trazem para a roda e querem conversar. Então, eu acho que são os mais recorrentes na roda. E tem um tema que na verdade, eu percebi também lá no dia que eu encontrei com vocês, que é a sororidade. Vocês sabiam que era isso antes? Já tinham ouvido falar em sororidade? Não. Porque vocês têm até um juramento. Como é que Sim. é ali esse apoio entre vocês? Conta pra mim como é que funciona. Bom, lá no Papo de Menina, a professora sempre fala sobre o respeito. Respeito é super importante para qualquer relação, tanto de amizade, quanto amorosa, quanto familiar. E aí, todo final do nosso encontro, né, do nosso bate-papo, a gente levanta a mão esquerda e faz o juramento. Tudo que entra no Papo de Menina, fica no Papo de Menina. Ou seja, a gente tem aquela segurança de tudo que a gente quiser, a gente pode contar para todas as meninas. Porque o que a gente fala lá não sai de lá. É só lá que fica. Então, as meninas que participam de lá sabem. O resto não sabe. Porque é contra a lei falar o que foi falado lá dentro. Então, a gente tem essa segurança. Você percebe também que vocês Sim, se apoiam ali? Sim, e eu acho que isso é um voto de confiança para todas as meninas que estão lá dentro, né? Porque esse apoio que a gente dá uma na outra, esses empurrãozinhos da vida, né? Ajuda bastante. E com as histórias que a gente coloca lá dentro, a gente faz esse juramento porque
ele não pode sair de lá, né? Porque às vezes se sair também vai sair retorcido, vai sair errado. Então a gente faz esse juramento para a pessoa saber que tem o nosso voto de confiança, que pode confiar, que pode voltar lá, pode contar outras várias histórias que a gente não vai falar. Entendeu? Então, assim, é uma coisa, assim, da vontade da pessoa. A gente não obriga ninguém a falar. É uma coisa, assim, espontânea. Você fala se quiser. A gente tá lá pra ouvir qualquer coisa que você quiser falar. A gente não apressa o relógio, né? A gente deixa lá. E quando as pessoas estiverem preparadas pra falar, a gente escuta. Então, a gente faz esse juramento justamente pra não sair nada de lá e a pessoa conseguir confiar nas meninas do Papo de Menina. E com tudo isso que vocês já aprenderam lá e que vocês têm conversado umas com as outras, o que vocês imaginam para o futuro de vocês? E aí eu digo não só do ponto de vista, assim, de individual, assim, né, dos seus sonhos, mas de forma geral, assim, o que você vê para você, para os outros, como é que você acha, assim, ou o que você deseja? Bom, eu desejo que na minha vida eu vire uma mulher forte. Na verdade, já sou. Isso. Mas que eu vire uma mulher mais forte, mais empoderada do que eu já sou, mais bonita, mas enfim. E pros outros, eu quero que eles sejam felizes, assim como eu também. Eu quero que eu seja feliz, muito feliz na minha vida. Mas pros outros, eu quero que eles sejam muito felizes, que tenham poder, assim, de empoderamento pra eles. E que, assim, a gente não pode arranjar, falar mal, desejar o mal para as pessoas. Então, assim, mesmo que elas falem o mal pra gente, a gente não pode desejar o mal para elas, porque se a gente desejar o mal para elas, a gente vai estar desejando para nós mesmos. Então, na minha vida, eu quero fazer o bem, eu quero que as pessoas façam o bem, eu quero tratar as pessoas do jeito que eu gosto de ser tratada, então eu quero o bem para mim e o bem para as pessoas. Muito bem. E você, Maria? Olha, eu acho, assim, que eu também vou ser uma mulher, assim, no futuro, uma mulher bem empoderada, uma mulher que vai saber lidar com o machismo da sociedade, com as brincadeiras de mau gosto, com as piadinhas. E o Papo de Menina ajuda você a refletir sobre a sua vida, sobre o seu futuro, entendeu? Então, assim, a gente vai ver que a gente não vai ser aquela mulher que vai precisar de um homem para ser feliz. A gente vai ver que não vai ser aquela mulher que precisa de uma amizade. A gente não vai precisar da dependência de uma pessoa. A única dependência que eu vou precisar para o meu futuro é a minha. É a minha autoestima, o meu empoderamento, a minha coragem, porque eu não posso me espelhar nos outros. Eu tenho que me espelhar em mim mesma. Então, eu acho que sim, que no futuro eu vou ser uma mulher bem empoderada, bem poderosa, como eu tinha falado para você. E bem feliz também, igual a Yasmin acabou de falar. Uma mulher que vai ser feliz consigo mesma e que vai querer a felicidade dos outros também. Incrível. Você viu que gracinha? Incrível. Mas a realidade é a base, né? Essa questão da base do respeito com o próximo, eu falo para elas. Toda relação, ela tem que ser fundamentada no respeito, né? Então, elas chegam assim e falam, professora, então é assim, tem que ter respeito uma pela outra? Sim. Por quê? Porque, na realidade, a gente fala sobre empoderamento feminino, mas a gente sabe que tem que ter primeiro fortalecimento dentro de si, né? Então, elas se fortalecem, vão se empoderando ali aos poucos, e o que eu espero é justamente isso, que todas elas cheguem lá na frente, nas outras fases da vida, e que olhem para trás e falem, eu tive a oportunidade para conversar, para compartilhar, para ver, para rever a minha vida e para desenvolver um projeto bacana de vida com propósito. Né? Então, assim, o nosso trabalho ali dentro é buscando isso. Então, agora com o Bem Me Quero, né, com o programa da Prefeitura também, o projeto da Prefeitura, há essa proposta de desenvolver outros grupos em outras escolas, falando sobre esse fortalecimento e empoderamento da mulher. É necessário a gente ter um olhar mais cuidadoso para as nossas meninas, porque nossas meninas hoje serão as mulheres do amanhã, como você colocou no início da nossa conversa, né? Então, elas precisam ver que tem esse espaço e que esse espaço ele pode ser protagonizado por cada uma delas, né? Elas não podem ser manipuladas o tempo todo, né? Você pode estar onde você quiser estar. Então, o seu lugar de fala são todos os lugares onde você quiser estar, né? E o quanto isso é significativo, porque eu vejo muito nas mulheres da minha geração, até
até hoje isso acontece, a gente ainda tem algumas vezes dificuldade para entender até o que é o machismo, o que é o abuso, né? A gente às vezes está numa situação de abuso porque a gente não aprendeu. Exato. A gente aprendeu o oposto, na verdade. Aprendeu a ser permissiva, aprendeu, né, a ser submissa. E isso faz uma grande diferença, inclusive, acho que a gente tem que ponderar isso, na proteção das mulheres fisicamente, em relação aos seus corpos e às suas vidas, né? Porque quando a gente consegue entender os comportamentos machistas e o comportamento que é abusivo conosco, a gente consegue se fortalecer e se proteger. Sim. Em uma sociedade, como a professora bem destacou aqui, que a gente tem um feminicídio a cada uma... Agora tem outras estatísticas, 1h30, 8 horas, mas enfim, mulheres todos os dias, mais de uma mulher por dia, morre por uma questão de feminicídio. Então isso é muito importante, né, professora? É muito importante e assim... nós temos que fazer esse trabalho o mais rápido possível. E quanto mais rápido fizermos na sala de aula, nos espaços onde a gente tem crianças, adolescentes, e não só com as meninas, né? A gente faz com as meninas, tem que ser feito, mas também nós temos que trabalhar os nossos meninos, né? Sem Na nossa dúvida. escola, nós já estamos tentando agora trabalhar com os meninos. Vai ter o papo de menino lá também, né? E por que a gente faz isso? Porque eles vivem naquela cultura patriarcal, eles trazem isso. E nós temos que falar como é que tem que tratar as meninas. Como deve ser esse tratamento? Justamente para não chegarmos a aumentar esse número, a engrossar esse número aí do feminicídio, do abuso, como você colocou, das violências. E elas acontecem dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa e com os seus familiares. Então, elas têm que identificar isso, elas têm que se proteger. Então, eu trabalho com as nossas meninas, eu falo minhas meninas, mas minhas meninas, assim, carinhosamente, Claro. né? Não com essa apropriação delas, elas sabem disso. Mas, assim, temos que fazer o máximo possível. A gente tem que cuidar, temos que cuidar enquanto mães, enquanto professores, enquanto cidadãs e, principalmente, enquanto mulheres, né? Nós temos que olhar umas para as outras e nós temos que cuidar da outra. Lá na escola, elas costumam falar, quando elas percebem alguma menina que entra nova, que ela está assim, meio deslocada, né? Elas falam, professora, olha, aquela menina chegou, eles estão olhando para ela, olha para o cabelo dela, olha para isso. A gente tinha que chamar ela para o papo de menina. Elas já percebem, né, que tem um espaço dialógico ali de acolhimento, de cuidado. Né? Então, elas mesmas já vão conversando umas com as outras e trazem a menina para a roda. Então, eu acho, assim, gratificante estar com essas meninas, né? Eu acho que é um papel, assim, bacana da escola, da educação, né? Que a gente faz lá. E eu também aprendo, viu? Sem né? dúvida, Muito acredito, com elas, porque, olha, acredito. imagine se eu tivesse esse poder com essa idade, Nossa, né? foi o que eu fiquei pensando quando eu conheci essas meninas. Falei, imagina eu com 11 anos desse jeito. Não é? Bom, o papo foi muito bom. A gente já está no final. Eu queria que vocês falassem o que vocês quisessem agora no final, suas considerações finais. Se a professora quiser começar, por favor, para a gente encerrar o nosso programa, que foi tão maravilhoso e que me deixou com o coração tão quentinho. Ai, que bom, obrigada. Olha, eu agradeço esse espaço, né, que você nos deu aqui. E agradeço também os pais que têm uma confiança muito grande na escola, apesar das pessoas acharem que hoje a educação já não transforma mais que a educação, mas eu sou freiriana e acredito que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Então, eu agradeço os pais, agradeço a escola, agradeço essas meninas lindas e maravilhosas, tá? Que me ajudam muito, me fortalecem e me empoderam diariamente. Gratidão, tá? Agradeço muito a todos vocês. Obrigada. E você? Eu queria agradecer, porque tá do jeitinho que eu e Yasmin queria, né? Que a gente tava sonhando. Tava do jeitinho que a gente tinha planejado, né, Yasmin? Sim. As canecas que a gente tanto queria ver. E aí, muito obrigada mesmo. E obrigada pela Magda, por você estar dando essa oportunidade pra mim, porque vai ficar na minha memória pro resto da minha vida. E você, querida? Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui nesse lugar maravilhoso. Queria agradecer a você também, queria agradecer a professora por ser essa mulher maravilhosa que ela é, Mariana, por ser essa menina empoderada, maravilhosa que ela é. E eu tô amando ter essa oportunidade. Que bom. Queria muito, 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 muito agradecer. E eu é que agradeço. Eu realmente fiquei com o coração aqui
muito quentinho, assim, querendo aplaudir todas vocês, a professora, vocês, as meninas que ficaram lá na escola, que não estão aqui, mas que vocês representaram tão bem, e dizer que eu acredito mesmo que é assim que a gente vai mudar o mundo, que a gente vai mudar a sociedade e que a gente vai transformar esse mundo num lugar melhor. Obrigada, gratidão e continuem firmes e fortes aí nesse caminho, que às vezes não vai ser fácil, né, professora? Mas a gente segue em frente. Com certeza, gratidão. E esse foi o Vamos Conversar de hoje. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência. Peço que você continue com a gente aqui no 12.2 da sua TV aberta, também pela internet, no nosso canal de streaming e no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.